embora aqui possa ter uma certa diferença de entendimento, porque a preposição utilizada aqui tanto pode ser traduzida no sentido de dentro, quanto no sentido de entre. Mas em ambos os aspectos isso se aplica, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre nós, como corpo, mas em nós, como indivíduos remidos, como indivíduos salvos. O Espírito Santo habita em mim, em você individualmente, como crentes, mas também no conjunto da igreja do Senhor. O Espírito Santo preenche a todos nós. E este testemunho do Espírito, essa atestação, essa prova do testemunho de Jesus na nossa vida, ou seja, do Evangelho do Senhor em nossa vida, é a pessoa do Espírito Santo. E ele propaga esse testemunho através de nós. Certa vez um menino estava empinando papagaio, empinando pipa, e como era um dia bom de vento, ele foi soltando, foi dando linha, a ponto de o papagaio estar bem alto mesmo e ser quase praticamente se tornar imperceptível, invisível daqui, né? As nuvens podiam cobrir a qualquer momento. E ele estava lá segurando, e então passou um amigo: o que você está fazendo? Aí ele disse: eu estou empinando minha pipa aqui. E o amigo: oxe, cadê? Está de brincadeira? Não, você pode não estar vendo, mas eu estou sentindo. Eu estou sentindo o seu puxão. Cada vez que o vento quer levá-la, eu sinto mais força aqui ao segurá-la em mim. Irmãos, isso ilustra bem o que acontece muitas vezes em nós. As pessoas ao nosso redor podem não ver o Espírito agindo visivelmente, mas nós sentimos o seu puxão. Nós sentimos o Espírito Santo falando ao nosso espírito, direcionando a gente de acordo com a palavra, de acordo com o conhecimento que Ele já nos deu. Nós sentimos o Espírito Santo falando quando vamos fazer alguma coisa errada. Nós sentimos o Espírito Santo nos advertindo: não anda por aí, não faz isso. Não pense assim, não fale assim. Haja dessa maneira, faça assim, vá por esse caminho. Nós sentimos o Espírito Santo falando na nossa consciência, usando a sua palavra, não inventando nada, simplesmente aplicando aquilo que Ele já revelou. Simplesmente por meio de chamar a nossa atenção aquilo que Ele já havia anteriormente declarado. Irmãos, não há sabedoria quando nós desprezamos a confirmação do Evangelho em nós. Não há sabedoria em ouvir repetidamente o agir do Espírito Santo em nossa consciência, e mesmo assim nos colocarmos numa vida que Ele desaprova. Não há sabedoria. Não há sabedoria em lutar contra a consciência que Deus nos dá. Não há sabedoria em lutar contra a iluminação do Espírito Santo. A palavra que Deus nos deu tem sido iluminada diariamente pelo Espírito Santo. Quantos de nós, lendo as Escrituras, eu creio, eu sei que todos nós aqui lemos a Bíblia diariamente, amém? Um amém fraco, não foi? Todos aqui deveríamos ler a Bíblia diariamente.
Santo utiliza essa palavra diariamente. Quantas vezes nós não chegamos num versículo que nós já lemos tantas vezes, tantas e repetidas vezes, mas de repente, naquele momento, aquele versículo chamou sua atenção em algo que você nunca tinha visto, em algo que você nunca tinha experimentado, falou de uma realidade na sua vida que você até então nunca tinha atentado para ela. O Senhor chama nossa atenção de acordo com a nossa necessidade. E não há sabedoria em desprezar. Sabedoria está ligada a você usar o recurso que você tem. Você já viu que Deus te deu palavra, conhecimento e confirmação do Evangelho em nós. Mas, finalmente, irmãos, outra forma como Deus vem nos enriquecendo é que Ele vem doando os dons necessários. Deus nos tem enriquecido ao doar-nos os dons necessários. 3 coisas até agora, vamos lembrar? Primeiro, Deus nos tem doado a palavra e conhecimento. Segundo, Deus nos tem doado a confirmação do Evangelho. Finalmente, Deus nos tem doado os dons necessários. Note, irmãos, no versículo 7: de maneira que não vos falte nenhum dom. Mais uma vez, uma palavra forte. Agora, no sentido, no contrário, né? Enquanto ele falava de toda a palavra, agora ele fala no sentido negativo, nenhum dom. Não falta nenhum dom. Colocando isso no aspecto positivo, quantos dons nos foram dados? Quantos? Pode falar bem forte. Todos os dons. Todos os dons nos foram dados. A presença do Espírito Santo em nossas vidas traz a garantia, traz a confirmação do Evangelho, como dissemos. E a presença dos dons é a consequência dessa confirmação do Espírito Santo. A presença dos dons vai nos conduzindo de acordo com o Espírito Santo, com o desejo do Espírito Santo sobre nossas vidas. É interessante que quando nós pensamos em dons, irmãos, pensamos de algo bem variado. Podemos dizer, por exemplo, que há dons nas Escrituras que foram dados para um determinado tempo. São chamados de dons temporários ou dons de sinal. Foram dons específicos para um momento específico da igreja. Mas também há dons permanentes. Dons que devem fazer parte do dia a dia, da rotina da igreja. Há várias listas no Novo Testamento, que se pode encontrar em Romanos, em Efésios, aqui na Epístola aos Coríntios. Há várias listas falando a respeito destes dons. Mas, apesar de que cada uma dessas listas apresenta, de certa forma, alguns detalhes, alguns itens diferentes uma da outra, a gente pode ver que há uma correspondência unânime entre elas. Olhando para essas listas, a gente pode entender, primeiro, que ninguém possui todos os dons individualmente. Todos os dons não estão na minha pessoa ou na sua pessoa individualmente. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, lembrando mais uma vez, ele está falando a igreja como um todo. A igreja recebeu
todos os dons. Mas nenhum de nós o tem recebido individualmente. Isso porque esses dons foram distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Foi por simplesmente desejo dele de agir, de dar a um determinado dom e não dar a outro aquele mesmo dom. Mas se é verdadeiro que ninguém possui todos os dons individualmente, é verdadeiro também que ninguém não possui dom nenhum. Ou seja, não há crente sem dom. Não há membro do corpo de Cristo. Não há nenhuma pessoa que faça parte da igreja de Jesus Cristo que possa dizer assim: o Espírito Santo me esqueceu. Eu entrei na fila, mas ele me pulou. Nenhum de nós pode declarar, pode dizer que não possui dom nenhum. Todos recebemos. E o que faz a coisa ser bela é que isso cria interdependência. Se eu tivesse todos os dons, essa árvore você cairia. Em que você ia me edificar? Eu me edificava a mim mesmo. Eu já era o tal, a igreja, sozinho. Mas não é isso que Deus fez, nem é isso que Deus quer. Antes Ele quer que você me complete, que eu te complete. Ele quer que pelo exercício dos nossos dons, a igreja seja edificada. E sabe o que é fantástico, irmãos? É o objetivo de Deus nisso. O que Deus quer fazer com a gente ao dar esses dons? Ao conduzirmos à edificação? O que Deus quer fazer com a gente? Qual é a figura que Deus quer imprimir em nós? Quem é que nós devemos ser parecidos? Quem é que nós vamos tentar realmente representar? Quem é? Quem é que o apóstolo Paulo fala lá, meus alunos lá no seminário? Vocês têm que saber. Aí. Quem é que a quem Deus fala lá em Efésios capítulo 4 sobre o desejo dele de nos conformar à imagem de quem? Jesus Cristo. Esperava que Jean gritasse bem alto aí, né? Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Deus nos concedeu os dons para a glória do seu nome, a fim de que, pelo exercício desses dons, todos nós cresçamos à estatura do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer fazer. Isso é verdadeira riqueza, irmãos. Um outro elemento unificador aqui no pensamento dos dons é que, assim como Ele não nos deu todos os dons a uma só pessoa, nem deixou ninguém sem dom, é que todos os dons que Ele deu, Ele deu para serem usados. Nenhum dom é para ser engavetado, nenhum dom é para ser deixado de lado. Todos precisam, devem ser vividos. A ausência desse dom, do exercício desse dom, causa deficiência no corpo. Todos precisam ser vividos. Conta-se a história de um homem chamado Luiz Tarcísio. Esse camarada tinha uma paixão. Ele gostava de colecionar violinos. Ele tinha diversos, vários violinos, pelo menos 14 violinos.
Porém, esse homem, ele vivia de uma forma muito pobre mesmo. Ele conseguia esses violinos, ora no lixo, ora alguém sabia do hobby dele e doava, dava para ele. Mas esse homem morreu em extrema pobreza. Quando foram pegar então os seus violinos, descobriram um em especial de 147 anos de idade. Era um violino que tinha sido feito por um homem chamado Antônio Stradivarius. Um violino caríssimo, que sozinho mudaria a condição dele e da família por gerações. Mas havia sido engavetado. Nossos dons podem fazer a diferença na vida de toda a igreja. Nossos dons podem fazer a diferença na vida da igreja por gerações. E não há sabedoria nenhuma em escondê-los, em engavetá-los. Irmãos, Deus nos tem feito ricos. Sábio é aquele que vive de acordo com a condição que Deus lhe tem dado. Qual é a sua condição? Domingo passado você se perguntou: quem é você? Hoje se pergunte: qual é a minha condição? Deus te tem feito rico. Deus Santo e Altíssimo, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pelo desafio que ela traz para nós. Quantos irmãos ainda oram? Não sei se há entre nós alguém que ainda não tem Cristo como Salvador. Você hoje pôde ouvir diversas coisas sobre Ele, pôde ouvir o quanto Deus nos enriquece nele. Você gostaria, inclusive, de fazer parte disso, de ser enriquecido no Senhor. Eu quero te dizer que só há uma maneira disso acontecer. É Jesus Cristo entrando na sua vida. Foi Ele quem disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o teu fardo e leva o meu. E esse fardo que Ele te dá, te torna rico. É só por Jesus Cristo que você pode encontrar real riqueza. E essa riqueza consiste na salvação que Ele te oferece. Há alguém entre nós que deseja aceitar Jesus como Salvador? Onde você estiver, no seu coração, reconheça a sua necessidade de Jesus. Diga no seu coração a Deus que você reconhece ser um pecador. Por causa disso você está condenado ao inferno. Peça que Jesus, nesse momento, resgate você. Seja o teu Senhor, teu Salvador. Alguém entre nós que deseja tomar esse passo na sua vida hoje à noite, onde você estiver, levante uma de suas mãos como testemunho disso. Alguém entre nós gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Mas alguém deseja dar esse passo na sua vida, levante sua mão. Onde você estiver, quero orar por você. Não quero me dar lugar, gostaria apenas de estender essa oportunidade. Se você tem sentido o Espírito Santo falando ao seu coração dessa necessidade, onde você estiver, levante sua mão.